Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o Campo Afora. No programa de hoje, traremos questões ligadas à tecnologia, ao direito e também ao agronegócio. Dentre os nossos convidados, temos Eduvar Servi, diretor da Colchões Bioanatômico, e também a minha colega, amiga, doutora Karen Guinot, advogada e professora universitária. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Senhores, né, já foram, em outras oportunidades, também já estiveram presentes aqui no Campo Afora, e nós sempre trazemos, eu acho que uma das questões que diferencia o Campo Afora de outros podcasts é justamente o fato de que o tempo passa. E aí, obviamente, as demandas em relação ao agronegócio também mudam, né? Nós estamos prestes a uma safra, prestes a termos talvez uma safra muito melhor do que em anos passados. E eu gostaria de ouvir dos senhores como é que isso se reflete no dia a dia de vocês, podendo concatenar isso também com os nossos ouvintes. Karen, como é que tu vê isso no teu escritório? Essa questão de nós termos uma safra que se alinha para uma safra muito melhor do que nos últimos anos. Todo mundo... Bom, primeiro um prazer sempre estar junto com vocês, né? Fazer uma saudação aqui também, porque eu não conhecia de passagem. Hoje vamos estreitar as relações, né? E poder contribuir com alguma coisa, né? No setor do agro, porque a minha área é trabalhista, mas... Tendo em vista o meu âmbito de inserção no direito do trabalho e como advogado há 30 anos, a gente tem muita proximidade com a questão da temática do agro, né? Porque eu trabalho também com produtores rurais, né? A gente sabe os dois lados, o como é produzir e também como funciona o outro lado da relação de emprego. E a gente bota muita expectativa, Rafa. Doutor Rafael, desculpe. Né? Não chama doutor. Eu prefiro que me chame de Karen do que doutora Karen. Tá, eu também, chamo de Karen. Nessa safra, porque quem é o produtor, ele vem passando, vamos dizer, por momentos muito difíceis nos últimos 3 anos, eu diria. Porque a gente teve lá atrás uma enxurrada que, na verdade, assolou o Rio Grande do Sul e assim como assolou todos os níveis de produção, porque pegou desde a indústria, comércio, porque ficamos embaixo d'água ali 2024. Exato. Né? Maio, se não me equivoco, 2024, e uma boa parte dos produtores, né, não tinham ainda colhido, ou seja, tinham produzido, mas teve gente que faltou 50% colher, porque ainda estava no marco da colheita, né? E aí a gente já veio, né, com um grande déficit na questão econômica. E quando o agro não vai bem, tudo vai mal, né? Não vamos falar só em Rio Grande do Sul, vamos falar em Brasil. Então a gente acaba sentindo os impactos, né, no âmbito do comércio, né, no âmbito imobiliário, no âmbito da indústria, ou seja, em todas as áreas. E claro que isso acaba vindo para dentro dos escritórios da gente, né, Rafa? Com as demandas que vêm, né, em termos tanto do pessoal que trabalha direto com a questão do agronegócio e quem trabalha vinculado à questão bancária, à questão do empreendimento em si, muita gente tendo que se socorrer de medidas que o direito traz para ser um suporte quando vem uma crise como a gente teve no agronegócio e está tendo ainda. Então essa safra, a pergunta que tu me faz dessa safra, você vem com muita expectativa, né? Porque a gente teve uma enxurrada num ano, no outro ano a gente teve problema também com o tempo, daí seca, né? Então, claro, cada área, né, cada zona rural e cada estado tem uma peculiaridade, mas a gente sente, porque a gente sente impacto, né, tanto no comércio, uma perda de rentabilidade de 10% a 20%, e que a gente sabe que isso vem em função de que o agro também não está bem, que quem produz também é quem consome.
né? E são grandes consumidores de tudo. Sem dúvida. Então, e aí o direito vem a socorrer, né? Eu, no campo do direito do trabalho, a gente tenta minimizar, né, todos esses impactos, né, reduzindo custos, vendo como não abrir mão de obra, porque também é importante, tem o valor social do que o empreendimento gera, né, para os trabalhadores, né, e para as famílias dos trabalhadores, mas também a gente tem que buscar sempre aquele equilíbrio do negócio, equilíbrio negocial, né, em momentos de crises, porque tu tem que criar um mecanismo de sustentabilidade, né, e minimizar um pouco dos teus custos, enxugar um pouco teus custos e ver onde tu consegue driblar a fase de crise, né? Sem dúvida. Seu Eduvar, falando um pouco sobre o senhor, né, anos e anos já trabalhando com colchões, bioanatômico, uma pergunta a respeito da matéria-prima, né, dos seus colchões, sofre algum tipo de interferência em relação a essas questões da nossa safra aqui local? Tem alguma, talvez o algodão ou algo, ou o senhor importa tudo? E também já puxando o gancho também, se o senhor puder falar um pouco sobre essas guerras que mundialmente foram deflagradas, se elas interferem de alguma forma no seu ramo de negócio? Bem, inicialmente, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, estreitando os conhecimentos com a doutora Karen, que tivemos a oportunidade de nos ver poucos minutos na antiga sede da emissora. Olha, o agro em si não influencia no preço do colchão. Sim. Nós produzimos algodão, o tecido que a gente usa é produzido aqui no Brasil. A única coisa que nós importamos são os aparelhos de massagem, que não sofreram reajuste até esse momento. Agora, as espumas tiveram um ajustamento de preço aí bastante significativo, porque é derivado de petróleo nos últimos dias. Aí. Então, a gente tem um estoque regulador para 90, 120 dias na fábrica, mas também não vai deixar de repassar algum custo, porque não é possível absorver 30%, 35% de aumento. Quanto aos tecidos, quanto ao agro brasileiro, sem problema nenhum, não influencia nada no colchão. O que influencia é a falta de circulação de dinheiro. Exato. Aproximadamente 60% dos nossos clientes são do agro, que nós temos vendedores aí que são especialistas para lidar nessa área. Em virtude da frustração dessa safra, das enchentes, aí eu até transferi parte da minha equipe lá para a região de Matopiba, lá em cima, para poderem se manter na atividade, que aqui ficou bastante complicado. A gente tinha o hábito, nos últimos 30 anos, de vender para receber na safra, e nessas últimas 2 safras aí a gente teve que transformar o valor em reais em grão e dar 2, 3 anos para pagar para poder receber isso. Teve que fazer um ajuste aí com os clientes, são clientes de 25, 30 anos que já estão fazendo reposição, então não tem por que não fazer esse tipo de acerto. Mas realmente as frustrações de safra aqui nos últimos, há pouco eu estava comentando, fora do ar ainda, realmente eu não sei calcular o dinheiro que deixou de circular. Uma safra boa, uma excelente, que nem está se programando ser bem melhor do que as outras, isso gira dinheiro no comércio, gira na indústria, movimenta o Estado. E nós tivemos 3 anos aí cruciais que o agro empacou. Essa é a parte dessa, empacou. E teve outros que tiveram, eu conheço as pessoas que tiveram que vender imóveis que tinham na cidade para poder investir na propriedade rural, aí, para não ter que recorrer a empréstimos bancários. Então é uma situação bastante preocupante aqui no Rio Grande do Sul. Fora do estado aqui, a gente lida em todo o Brasil, aí, menos na Amazônia, é um pouco menos problemático, mas também tem problemas pontuais, por causa de preço, porque o custo de transporte que é longe do porto. Mas o agro, hoje, é um setor forte no Brasil, sempre foi e vai sempre ser.
Perfeito. Tem uma temática que logo que foi lançado, eu gostaria até que a Karen falasse um pouco sobre isso. Recentemente, algumas informações foram lançadas na mídia, de uma forma geral, sobre a questão de ajustes relativos a normas que guardam relação com os EPIs no campo, né? Inclusive falaram que agora quem trabalha no campo não vai poder mais usar chapéu, vai ter que usar capacete ou algo do gênero. Se tu pudesse falar, não digo especificamente dessa norma, mas sobre o que aquela pessoa que produz no campo, que trabalha no campo, e depois também, seu Eduardo, também o senhor poder falar um pouco sobre o dia a dia da sua empresa e quais EPIs, mas se tu pudesse, até porque tu também é professora, né, Karen? E muitos dos nossos ouvintes aqui às vezes não sabem o que significa um EPI, qual a importância do EPI, o que pode gerar a não utilização do EPI, e também a respeito desses ajustes ligados ao campo e essas normas. Quem é que determina essas normas? Rafa, assim, o que a gente tem, né? Claro, essa parte técnica, quem mais trabalha, né, o pessoal voltado são as empresas que trabalham com segurança e medicina do trabalho. Perfeito. E aí, mas a gente tem que sempre ter em foco que, seja qualquer empreendimento, tem que estar atualizado com a normativa. Nós temos uma portaria, que é a 3214 do Ministério do Trabalho, de 79, que ela traz uma série de normativas, que são as NRs, as normas regulamentadoras, né? E dentro dessas normas regulamentadoras nós temos os anexos ainda. Então, uma normativa bem extensa, e ali vai trabalhar, essas normativas, elas vão permitir ter um norte de tudo que cada empreendimento, em cada setor e cada atividade tem que observar, né? Vamos dizer, para não se incomodar com as questões voltadas à saúde do trabalhador, né? Porque aí a gente tem um campo vasto para ocorrência de acidentes de trabalho quando essas normativas não são observadas, né? E os EPIs, o que são os EPIs? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, que de acordo com cada tipo de atividade eu tenho que fornecer para o trabalhador. Bom, o trabalhador que vai trabalhar, por exemplo, construção civil, né, ele tem os EPIs próprios previstas nas normas regulamentadoras. Os trabalhadores que vão trabalhar no campo, da mesma forma. O pessoal que vai trabalhar no comércio é um pouco, vamos dizer, um pouco menos rígido a normativa. Por quê? Porque o grau de rigidez das normativas vem de acordo com a classificação dos riscos das atividades. Nós temos atividades que é risco, né, vamos dizer, risco leve ou mínimo, que é o 1, depois nós temos o médio, depois tem o moderado e o grave. Então a gente vai ter do 1, 2, 3 e até 4. Então, de acordo com o nível de risco da atividade, aí vai variar os tipos de EPIs, que é equipamento de proteção individual, que eu tenho que fornecer para aquele empregado. E o empregador ele tem que ter uma consciência no seguinte sentido, que é o que a gente vê na advocacia, porque a gente ainda é muito incipiente a chamada advocacia preventiva, na questão da prevenção dos acidentes de trabalho e do que pode acontecer em matéria acidentária. Normalmente, o que chega para nós, colegas advogados, é quando o evento já ocorreu. Sendo que aquilo, olha, mais de, vamos dizer, 90% desses eventos poderiam ser evitados se houvesse uma cultura de prevenção pretérita. Então, o que acontece? Porque as pessoas pensam assim, bom, vamos supor, vai uma empresa que trabalha na área de segurança e medicina de trabalho, e que são as contratadas, né, para cuidar dessa parte. Por exemplo, tem a Protege, tem a Unimed, tem a São Miguel, né, aqui em Santa Maria, estou dizendo, né? Outros tem várias outros, né? E aí, vem e vão te dizer, a normativa determina que tem que ter isso. Só que além de ter que ter isso, tu tem que pensar que não é obrigação patronal, estritamente, tu fornecer esses equipamentos de proteção. Também é obrigação do empregador fiscalizar o uso. Mas não adianta, e isso acontece muito, em especial no ambiente do agro, tá? Por quê? Porque nós estamos lidando com trabalhadores que estão em campo, tá? Nem sempre estão ao olhar direto do empregador, nós estamos falando de grandes propriedades. E às vezes tu não consegue estar no ato para fiscalizar se aquele empregado tá usando ou não aquele EPI que tu forneceu, mas tu tem que ter consciência que se alguma coisa acontecer com ele, tu é o responsável. Então, por mais que quando venha conhecimento, porque a tomada de medida, por exemplo, lá no 482 da CLT, a gente tem as hipóteses de justa causa. E uma das hipóteses de justa causa é o que a gente chama de desídio ou mau procedimento, ou não cumprimento das normativas obrigacionais do contrato. Assim como é obrigação do empregador fornecer esse EPI, ele também tem que saber que ele tem o poder e o direito fiscalizatório, porque isso faz parte do direito, vamos dizer, do poder diretivo dele. Né? Dentro do poder diretivo, a gente vai ter o poder, né, normativo, organizacional,
o fiscalizatório e o sancionador. Então, bom, eu te forneço o EPI, mas a partir do momento, porque sempre é desculpa, doutora, mas eu nunca estou ali no momento que o trabalhador não está usando. Mas no momento em que tu toma conhecimento que ele não usou, porque outras pessoas vão te trazer e vão te dizer quem está perto, seja o teu gestor, seja o teu capataz, seja o teu preposto que está campo dentro, tu tem que daí tomar uma atitude. Aí tu vai fazer o quê? Vai advertir ele. Vai colocar ali, isso está no direito. A gente vê que sempre os empregadores, eles chegam sempre pensando que a relação do contrato de trabalho é uma relação de um vértice só. Que o empregado tem todos os direitos, mas não tem deveres. Tem. Assim como o empregador tem, né, a obrigação de pagar salário, de pagar todos os recolhimentos fiscais, sociais, que são oriundos do contrato de trabalho, férias, 10, FGTS, INSS, hora extra, insalubridade, periculosidade, de acordo com o tipo de atividade, esse empregado também tem que cumprir as normas. Essas normativas que vêm para a proteção, é para a proteção deles. E eles, às vezes, eu não uso porque não gosto. Não é bem assim. Então, adverte 2 vezes, depois tu suspende. A suspensão disciplinar é uma medida um pouco mais gravosa, mas que daí bota o trabalhador em xeque, porque eu posso suspender ele das atividades por até 30 dias, e eu não estou falando em férias. Quando eu estou falando em suspensão disciplinar, que é um avanço do que a gente chama da advertência, eu estou botando ele afastado sem salário. Tipo assim, estou te botando na cadeira do pensamento, porque a próxima é tu estar na rua por justa causa. Então, são medidas que o empregador tem que ter conhecimento que estão a favor dele, a fiscalização. Porque ele tem o dever de fornecer os EPIs, isso é obrigação dele, tá? E esses EPIs, eu não tenho como dizer, o EPI X, porque de acordo com o tipo de atividade, por exemplo, se é pecuária, né, se é lavoura, vão variar os tipos de EPI, porque a NR ela vai ser distinta, tá? Mas o que acontece? Ele tem a obrigação de fiscalizar. E essa obrigação de fiscalizar é que também dá o poder sancionador dele de quando não cumprido. Ou seja, eu estou te fornecendo algo que é para o teu bem, é para te minimizar dano, é para minimizar o contato com algum agente, né, químico, em especial o pessoal que trabalha com insumo em lavoura, né, e se tu não te proteger, depois isso vai resvalar em mim. Né? Uma NR que eu acho que é essa que tu quer falar, que é uma nova, bem nova, tá? Que ela saiu agora há pouco, ela está entrando em vigor agora em maio, porque a gente teve um período de vacatio legis entre a lei ser editada e o tempo de todo mundo, deu bem dizer 1 ano, de todo mundo se ambientar com a nova normativa e a partir disso estabelecer políticas internas, né, de implementação. A NR1, que ela foi complementada hoje pensando numa coisa que antes não se pensava, porque o direito do trabalho pensava muito na integridade física do trabalhador. Hoje a NR1 vem trabalhar com a questão das doenças ocupacionais voltadas à questão psicossocial do trabalhador. Né? A questão do que a gente chama das doenças da alma, como, por exemplo, a síndrome de burnout, como alguns dizem, né? A questão da depressão, da ansiedade no ambiente de trabalho, esquizofrenia, neurose e tantas outras que o empregador não se dá conta, mas hoje elas assolam mais de 40% dos números da Previdência. E quando esse trabalhador está afastado, ele me gera custo. Né? Me gera um custo, porque eu tenho que repor aquela mão de obra, eu tenho um empregado que algumas coisas eu tenho que manter recolhendo enquanto ele está em gozo de benefício, seja de auxílio-doença, que nesse caso das ocupacionais seria um auxílio-doença, e não diretamente um auxílio acidentário, dependendo da situação, tá? Tem situações que a gente consegue enquadrar ainda como, né, para ter um tipo de estabilidade quando ele retorna, né? Porque a gente consegue constatar que aquela enfermidade veio da relação de emprego, mas hoje o direito do trabalho está olhando para outro olhar, um pouco mais acurado, a questão da saúde mental do trabalhador. E a NR1 ela vem trazendo a obrigatoriedade das empresas, né, e dos empreendimentos, e aí algumas exceções a gente tem, focadas no microempreendedor, no empreendedor individual, né, de ter a obrigação de manter dentro também esse estudo, né, feito por profissionais da área de saúde, psicólogos e as empresas, porque essas empresas que prestam esse serviço na área de segurança e medicina, eles também têm os psicólogos que fazem parte. Então, essa gente vai vir agora para dentro da empresa para fazer o que a gente chama de levantamento psicossocial. O que é o levantamento psicossocial? Psicossocial é ver não só o ambiente de trabalho, mas fazer um levantamento pretérito para evitar essas doenças ou ver quando elas estão em início e se elas têm ou não correlação com o trabalho. Né? Porque às vezes o empregado ele vai estar passando por outras situações, né, do meio social e familiar que ele vive que não tem correlação com a área trabalhista, mas que são importantes de serem levantados, porque o maior patrimônio que qualquer empreendimento tem é o patrimônio humano. Então, quando eu tenho um colaborador que é muito estimado e muito precioso para a minha atividade, é ruim ele ficar 1 ano afastado. Sem dúvida. É ruim ele ficar 6 meses afastado,
por uma enfermidade Mas da tu alma, sabes que a gente chama, que é muito comum mesmo, nós acompanhando com aqueles que nos acompanham, com os telespectadores, dúvidas a respeito dessa questão do trabalho. Porque ainda não sei se vocês concordam comigo, eu espero que o senhor Eduardo possa trazer o posicionamento dele. A questão trabalhista ela ainda é um tendão de Aquiles para aquele que empreende, né? E aí, de certa forma, a pessoa empreende e tem esse receio de talvez... ficou também. Então, a questão trabalhista sempre foi e atualmente também é uma preocupação, né? O que pode ser utilizado de prova, o que de certa forma, onde eu posso colocar câmeras, por exemplo, na minha empresa. E aí, quando eu falo empresa, eu estou falando do conceito mais amplo da empresa, né? Nós temos empresas ligadas ao agronegócio que clientes meus lá do escritório perguntam: posso filmar próximo do banheiro? Né? É comum que a pessoa tenha algum limite de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Eu posso utilizar câmeras para poder fiscalizar o uso do EPI, né? Porque o cidadão, se é uma propriedade grande, tu não pode ser onipresente, não tem como tu estar em todos os locais. Então, são algumas discussões, e aí eu vou ouvir o seu Eduardo, o senhor empresário há quantos anos e a respeito dessas normas, como é que o senhor faz para aplicar essas normas na sua empresa? Há algum tipo de análise preventiva? Como é que qual é a experiência que o senhor tem que pode dividir com o nosso telespectador? Bom, eu tenho empresa própria desde 83. Inicialmente eu contratava os funcionários. Hoje eu passei para o meu filho. A hora de contratar, eu sempre sou bem claro. O IPI, as leis são essas, você está sabendo, você vai ter que usar. Porque se você não usar um equipamento de segurança, ou você não cumprir as normas da empresa ligadas à segurança, que você possa deixar alguma ferramenta num lugar impróprio, ou algum material que possa ferir um colega teu, eu vou te chamar a atenção. Eu sempre digo, se eu encontrar você fumando num lugar que seja permitido, por exemplo, eu trabalhei com mais de 12 anos com uma construtora pequena, mas tinha 28, 30 funcionários. Eu nunca teve uma reclamatória trabalhista. Nunca teve. Eu pagava 10% acima do mercado, mas não era isso. Era a maneira como eu tratava. Toda semana eu pegava uma Marmitex, ia lá e trocava com o funcionário, pegava de outro lugar. Se a comida não servia para mim, não servia para ele também. Primeiro passo. Outro detalhe, eu sempre dizia, se você se machucar, o prejuízo financeiro é meu, a dor é tua. Uma coisa que eu falo. Na construção, que é um lugar perigosíssimo também, sério, nunca teve acidente, nunca teve uma reclamatória de trabalho. Por quê? Outro detalhe, cada 15 dias, eu parava 1 hora o trabalho, ou no começo ou no fim do expediente, e faço isso até hoje na fábrica, quando não estou lá, o meu filho faz, para conversar com os funcionários. Conversar com os funcionários. Procurar saber se alguém tem algum problema, alguma coisa, e observar a produção. A gente vê o empregado quando ele não está bem, o funcionário quando ele não está bem, ele não está produzindo bem. Às vezes a máquina tem que chamar ele para trabalhar, porque existe máquina que é contínua. E você vê quando a máquina não está sendo alimentada corretamente para o funcionário. É porque o funcionário está com problema. Então, cada 15 dias, tirar 1 hora para conversar com eles. Dentro da indústria de colchão, a gente tem lugares críticos. Tem a laminadora de espuma. É uma máquina de serraria. Só muda a lâmina. Aquilo é perigosíssimo. Aquilo roda em 8.000 rotações por minuto. Então é perigosíssimo. Quem vai trabalhar lá não leva nem celular no bolso. Não é que é proibido. Não, ele vai te distrair se tocar, pode estar no silencioso. Vai te distrair, você não pode se distrair. Por quê? Porque é perigoso de você se machucar. E você pode sofrer um acidente, e um acidente grave. Eu acompanhei aqui um processo jurídico no Moinho, aqui de Santa Maria, que tinha todos os equipamentos, mas estourou uma coreia e cortou a perna. A coreia rodando lá de Moinho, não era uma serraria. Cortou a perna há 15 anos atrás, o cara sofreu uma indenização de 840 mil e pagar o salário de moinheiro até os 72 anos.
Isso aí serviu de um exemplo. Então a gente cuida muito disso. E cuidamos muito da saúde psicológica do funcionário. Se a gente vê que não está produzindo, para, conversa, chama em particular, vê o que tem. Às vezes são problemas particulares que hoje é normal, isso não é só os patrões que têm problema em casa, é normal. A gente procura saber e procura tranquilizar. Tranquilizar. Tanto que a gente, tanto na construtora daqui, de Passo Fundo, e hoje na indústria, nós não temos reclamatória trabalhista. Temos demissão, temos tudo. A rotação de gente é muito boa. Essa experiência que o senhor divide com o nosso telespectador, porque certamente nesse momento alguém que nos acompanha vendo o programa ou teme sofrer algum tipo de reclamatória, ou às vezes também fica naquela dependência de se o meu funcionário chega a adoecer, o que isso, né, implica na minha, por exemplo, agora é época de colheita, né? Certamente aquelas pessoas que estão com a lavoura praticamente pronta para ser realizada a colheita, contam com a presença de toda a equipe. E normalmente, Rafa, me atravessando aqui, não só da equipe, né? Porque tu vai ter um número X de funcionários, né? Porque tu tem que considerar que quando tu não tem período de colheita, tu não tem o porquê ter um número absurdo de funcionários. E o direito do trabalho acomoda bem isso, porque nós temos o contrato de pequena safra, que é um contrato previsto na lei do rural, lá no artigo 14, e que ele vai permitir, né, tu fazer contratação de acréscimo de mão de obra só para esse período, seja de plantio ou seja de colheita, ou tu poderia usar ainda o 443 da CLT, que te dá uma outra permissiva, né, que é por um prazo maior, porque o da pequena safra é só por 2 meses, tá? Mas a gente tem uma outra exceção prevista no 443 e no 442, que ele permite, para quando tem demanda necessária de serviço ou necessidade extraordinária de serviço, tu fazer contratação extra, por prazo determinado. Como acontece, por exemplo, com as grandes empresas em período de Natal, de Dia das Mães, que as empresas grandes, tipo a Renner, Riachuelo, tem que fazer contratação porque o seu corpo fixo de funcionários não dá conta de tudo aquilo. Mas no campo que a gente vê, assim, ó, eu advogo há 30 anos, né? 31, melhor dizendo. Nem dá para dizer muito, né? Que aí a gente se denuncia, tá? Mas tudo bem. E é só na área trabalhista. Então, que nem eu digo, eu quero quando morrer, que Deus o livre, quero doar meus olhos, né? Para continuar vendo, porque eu já vi de tudo um pouco. Né? Só que no campo isso é muito mais intenso. Por que na questão trabalhista no campo é mais intensa? Por causa da questão da prova em si. Tá? Por exemplo, uma empresa, seja do âmbito do comércio, da indústria, ou seja qualquer setor de atividade, como normalmente tu tem aquele horário fixo que o trabalhador cumpre, porque tem um horário de abertura, início, funcionamento e encerramento, né? No campo isso é um pouco mais incipiente também, a questão da gente ter essa documentação. Por quê? Porque normalmente o empregador paga, não pega recibo, né? Porque nem sempre no dia que ele paga os funcionários, que às vezes vai um preposto pagar, ele está lá e ele vai pegar os recibos, né? Normalmente não tem controle, salvo as empresas que têm mais de 20 funcionários, que são obrigadas a ter controle de jornada. Isso mudou na CLT, antes eram empresas com mais de 10, agora é mais de 20. Tá? E não são todas as propriedades rurais que vão ter fixos 20. Né? Porque de acordo com o tipo de atividade, tu não tem demanda para ter 20 o ano inteiro. Né? Quem trabalha com gado, quem trabalha com lavoura, né, vai ter um número, salvo se até é muito grande a propriedade, vai ter um número menor, e na época de safra vai contratar mão de obra extraordinária, ou seja, fazer acréscimo de mão de obra por prazo determinado, que é só para o período de plantio e de colheita. E aí o que acontece também? Aí a questão dos registros. Não tem registro de entrada, nem de saída, de intervalo intra-jornada, que é aquele para alimentação ali. E muita coisa, não, mas comem na hora que dá, na hora que pode. Não, veja bem, por mais que a lei do rural ela seja flexível, né, diferente da legislação do urbano, que tu tem que ter no mínimo 1 hora e no máximo 2 de intervalo, o rural, o intervalo vai variar, a lei prevê que ele vai variar conforme os usos e costumes e produção do tipo de região. Porque às vezes, por mais, o trabalhador às vezes ele vai começar às 5, 6 da manhã, tu não vai deixar ele a céu a pique no verão, né, meio-dia. Não, ele vai fazer às vezes um intervalo de 3, 4 horas. E isso na lei deles, do trabalhador rural, isso é permitido. Só que tu tem que ter esse controle, né, para poder dizer não. Ele não trabalhou direto, cara, das 6 da manhã às 6 da tarde. Sobre esse comentário que já foi trazido, né, da preocupação sobre o uso. Hoje em dia todo mundo tem câmeras, né? E aí, obviamente,
a câmera ela tem essa capacidade de demonstrar algumas coisas, tanto é que ela capta o ambiente aqui, por exemplo. Se qualquer coisa que ocorre aqui na gravação do podcast, obviamente pode ser utilizada como uma prova, né? Mas o que eu digo é, no ambiente de trabalho, há alguma diretriz que os tribunais têm decidido sobre a questão da intimidade, sobre a questão de até que ponto é uma vigilância excessiva? Teria como tu dividir conosco isso? Sim, Rafa, até recentemente, semana passada, agora, não, foi essa semana mesmo, terça-feira. Eu até achei bem interessante que o pessoal da Amor Arquitetura, né, me chamaram para fazer uma fala sobre assédio moral, né, e discriminação no ambiente de trabalho. E aí um dos focos era a gente trabalhar a questão do limite do uso do direito para o abuso do direito. Porque a gente só vai falar em que houve um abuso quando o poder diretivo patronal foi ultrapassado. E a questão das câmeras está dentro do poder fiscalizatório. E não só dentro do poder fiscalizatório, isso é pacificado nos tribunais, como a questão que permite a própria segurança dos trabalhadores. Porque qualquer coisa que possa acontecer no ambiente comercial, industrial, o que está acontecendo, tu consegue depois produzir prova. Até mesmo quando a gente está falando de um evento externo, de um assalto, né? Ou de alguma coisa que ocorre também no interno, tá? Mas que tu pode mensurar como é que aquilo começou. E apurar para tu poder também exercer o teu poder de punição, de sanção, quando aquilo ultrapassou qualquer barreira. Por exemplo, o empregado com o outro entra num conflito e isso vai às vias de fato também. Então a questão das câmeras, né, isso é muito tranquilo, tá? Pode colocar, né? Pode colocar em ambiente de circulação, em ambiente que dá acesso aos banheiros, por exemplo, em corredores, né? Tu não vai colocar dentro dos banheiros. Dentro do vestiário. Exato, né? porque dentro do vestiário também, porque daí tu tá violando a questão da privacidade, né? Da privacidade e da intimidade do trabalhador. Do restante, é absolutamente permitido. Tanto é que a maioria das empresas hoje, pensando na questão da segurança dos trabalhadores também, né? E questão da segurança também do próprio patrimônio, porque isso está dentro também do teu poder fiscalizatório de patrimônio, né, para evitar furtos, né, porque no ambiente de trabalho é muito mais difícil tu ter a questão do roubo, porque o roubo ele é seguido mediante a ameaça ou violência. A gente tem furto, isso acontece, vamos falar a verdade aqui, né, isso minimiza isso também, né, acaba tendo um caráter educacional e pedagógico quando tu tem, não só para a proteção dos trabalhadores da atividade em si, mas também como do patrimônio. Isso é direito também do empresário, do empregador, proteger patrimônio também, porque é a partir desse patrimônio que tu tem a condição existencial do que tu vai prover para esse trabalhador. Sem dúvida. Então, o que o direito do trabalho entende hoje, né? Não vê com maus olhos essa questão, não, porque pensa na questão do patrimônio e que o empregado também não deixa de ser o bem mais valioso que o empreendimento tem, porque tu é responsável pela segurança. Esse trabalhador tem que vir para o serviço e voltar para casa em ambiente de segurança, em condições físicas e íntegras como ele entrou. Então ela também vai permitir isso. E quando um terceiro aliar, ou burlar, ou turbar essa segurança dele, a gente tem como também tomar medidas, encaminhar para a polícia, encaminhar para que tome as sanções penais cabíveis. Só a questão da limitação, tá? Para quem está nos ouvindo aí, é a questão do ambiente que está vinculado à troca de roupa, a fazer a questão das suas necessidades fisiológicas, banheiros, vestiários. Aí não pode. Aí com certeza. Tem a ver com a privacidade do empregado. Com a privacidade, com a intimidade do trabalhador. No restante é super admitido. Sim. Seu Eduvar, como é que é lá na sua indústria dos colchões? Lá tem câmeras? Como é que o senhor utilizam essa tecnologia também? Utilizamos essa tecnologia até para preservar os funcionários e o funcionamento das máquinas, porque às vezes o empregado não está observando e está dando alguma alteração na máquina. Você, pela câmera, você e até usa consegue... o uso do EPI. Sim, a fiscalização. Não entra dentro da indústria sem os EPI. Mas às vezes eles tiram o lucro, esquecem de botar, é um adventure. Mas a sirene toca, né? Já sabe como é que é. Já sabe o que é. Quem tirou algum equipamento, dá uma... É aquela hora que o senhor falou da questão do celular. Eu vou lhe dizer mais. A gente tem empresas, que eu presto assessoria, inclusive, que não é permitido. O uso do celular pelo empregado. No momento, no ambiente de trabalho, você entra no trabalho para trabalhar. As pessoas têm que ter consciência disso. Seu patrão está lhe pagando para você estar ali produzindo, tá? Não é para você estar em rede social, não é para você estar especulando, né, namorando, nem nada afim. Então, tem alguns tipos de atividades que requerem, inclusive, uma maior atenção,
em especial quem lida com máquinas, quem opera com máquinas, que são com elevado risco, que a gente já baixa um regimento interno, que no regimento interno o celular fica na entradinha lá no vestuário, tá? Ou fica num outro lugar ali na recepção, e na saída você retoma. Você é permitido colocar essa limitação? E aí, no caso, seria... O direito do trabalho não vê isso como errado. É um acordo antes ou durante. Por exemplo, alguém que nos acompanha agora. Não, isso é uma norma interna da empresa. Norma interna da empresa. Pode estar dentro do chamado poder normativo. Tá? Isso é interessante que o telespectador aí, quem está nos vendo, nos ouvindo, saiba. Tá? Que dentro do que a gente chama do poder diretivo, que a gente vai ter o organizacional, que é organizar a jornada, turnos, funções, né? Tudo que está vinculado à logística da atividade. Temos também o poder fiscalizatório, que eu já falei antes, temos o poder sancionador e o poder normativo. O que é o poder normativo? De eu criar minhas próprias regras dentro da empresa. Claro, desde que essas regras não violem alguns direitos personalíssimos do trabalhador. Agora, essa questão do celular também é pacificada. Mas você cria uma norma interna, é o regimento interno. Eu digo o seguinte, Karen, imaginemos que alguém que nos acompanha nesse momento sabe que o celular atrapalha no dia a dia da empresa, seja uma empresa do agro, seja uma agroindústria, alguma coisa nesse sentido. Só que ele não tem ainda essa normativa. Ele consegue, no curso, ele consegue criar essa normativa e tomar ciência dos empregados de que a partir de então não pode ser utilizado. Ele vai deixar alocado, né, os celulares num lugar específico, quando entra, deposita ali os celulares, na saída pega. Aí uma pergunta que todo mundo faz, mas o argumento que vem, né? E esse argumento é incipiente, não tem cabimento. Mas se alguém precisar numa urgência, bom, já tem um contato na recepção, o trabalhor é chamado e vai contatar com a pessoa que está ligando, sem problema nenhum. Entendi. O resto é desculpa. O que a gente vê? A gente vê uma perda de produtividade hoje, já teve até levantamento estatístico sobre isso, absurda, de 30%, 20%, 30% do padrão de que tu poderia estar produzindo e tu está nas redes. E tu sabes que eu acho, pegando esse teu gancho, eu acho que está perfeita a tua colocação. Não é incomum nós vermos aqui no campo afora inúmeros produtores rurais que reclamam, e não é uma reclamação, são inúmeras reclamações, da falta de mão de obra. Como está difícil conseguir mão de obra qualificada para trabalhar no campo. E aí o que eu noto a falta de mão de obra é um problema genérico da nossa sociedade. Eu acho que atinge a todos os setores. E aí, dependendo, se a pessoa coloca aí numa restrição, por exemplo, de que o celular vai ter que ficar lá guardado em determinado local, quando vê a pessoa deixa de trabalhar ou deixa de querer, né, enfim, exercer sua atividade laboral naquela empresa por conta de uma maior restrição em relação às redes sociais. E aí já aproveito o gancho para perguntar aos senhores, né, e a ti também, né, Karen, como é que vocês veem essa questão da mão de obra, de uma geração que chega agora e que nós falávamos fora do ar sobre os desafios da geração, que vai desde de uma junção, né, uma festa dançante lá, tu não vê mais os rapazes dançando com as meninas, não tem mais, é uma nova geração. E como é que vocês veem isso dentro do mercado de trabalho? Bom, a falta de mão de obra não é de hoje, já vem se acentuando há bastantes anos. Tem, por exemplo, Santa Catarina, você vem todas as portas de fábrica ou de construtoras lá, eu estive por lá há poucos dias, precisa de gente, precisa. Tem lá carpinteiro, pedreiro, outro auxiliar de indústria. Mas, aqui a região italiana, aqui que se chama da Serra, aí, também é uma falta de mão de obra bastante acentuada. Mas o principal problema hoje é a mão de obra qualificada. Tem muitos jovens aí com 20, 21 anos aí que não sabem botar um parafuso. Tem gente com um título, um diploma aí de curso superior e não sabe ligar um computador na parede. Então, o que falta é qualificação. Coincidentemente, hoje de manhã eu fui lavar o carro e fiquei aguardando. E estava um rapaz perguntando, veio pedir trabalho para trabalhar. O que você fez? Não, eu nunca trabalhei. Eu perguntei para ele, que idade você tem? 20 anos. Deu, dá uma olhadinha quantos carros tem na rua e quantos carros saem por ano aí. Tu sabe quanto se fabrica por ano carro? Aprenda a trabalhar em suspensão. Eu tenho um segundo carro que eu uso quando está sujo. E
precisei fazer uma revisão, agendei para daqui 28 dias. Não tem mais oficina. Estão cheios de trabalho. Por quê? Porque não tem a mão de obra. Estou citando só um setor. Digo, para trabalhar em suspensão, tu tira um pivô, bota no lugar, tu não altera nada. Tu precisa de uma meia dúzia de chave, vai aprender. Vai procurar trabalho onde vai te dar uma profissão. Assim está no agro e assim está na indústria. O agro tem que pegar... Há poucos dias foi uma família que mora em Arvorezinho, uma cidadezinha pequena. Foi a família toda lá para a região de Mato Piba, precisamente mais para o Tocantins. Trabalhar numa fazenda, o pai e 4 filhos. Por quê? Porque sabe lidar com máquina. Eu acompanhei a negociação porque os dois são meus clientes. Ele aqui e lá também, eu que intermediei. Vão receber R$3.000 por mês cada um e 300 sacos de soja por ano para trabalhar na fazenda. Livre de despesa. Não tem luz, não tem água, não tem... Isso aí dá quase R$6.000 por mês. É isso aí. É o que está hoje. Então, se você não sabe o que fazer, vai aprender a trabalhar numa máquina. Operador de máquina, falta. Sempre tem falta. Se você que está nos escutando aí, que está terminando o teu curso ginásio, não sei qual é que chama agora, na minha época era o ginásio. Ensino médio. Ensino médio aí, vá fazer curso de técnico agrícola. Falta técnico agrícola em todos os lugares do Brasil. Falta mesmo. É verdade. Então você tem que olhar hoje, não é você trabalhar de terno e gravata. Precisamos desses profissionais, mas você ganha muito mais, às vezes, estando em cima de uma máquina. Então, tem muito mais oportunidade que eu tive lá há 60 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Hoje tem muito mais oportunidade e com muito mais facilidade. Os cursos tecnológicos, né, na área técnica, se a gente vai, vamos colocar assim, ó, se a gente vai pensar, né, hoje o meu pedreiro ganha mais que eu. Porque 2 horas, 3 que ele para para me botar um piso. Tá? E só o pessoal não está se dando conta, porque numa sociedade que todo mundo é especialista só nisso, naquilo, naquele outro, né? Tu precisa de gente para mão de obra. A questão é a mão de obra. Isso é uma escassez. Agora, eu também parto do outro pressuposto. Eu sou meio faca tramontina nessa... Para mim, os tecnólogos das áreas técnicas são os que são mais bem remunerados hoje, com certeza. Por quê? Porque tu não tem a mão de obra. Então, quando tu encontrar, tu vai remunerar o que der. Né? Mas eu sou meio faca tramontina para essas coisas, sabe, doutor Rafael? Porque 30 e poucos anos de direito me ensinou que quem quer acha um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. O trabalhador que vai dizer para ti que ele não vai trabalhar porque ele tem que ter acesso ao celular para ficar gravetando nas redes sociais ou no Google, ou seja o que for, tá? Tu não tá pagando ele para isso, então nem contrata. É a mesma coisa que eu te perguntar, quando tu entra para dar aula, tu pode deixar o teu celular ativo? Não, eu deixo no canto ali, mas eu também não preciso deixar lá na portaria, né? Mas eu acho que é uma outra atividade. Mas outra se tivesse que deixar na portaria... Não teria problema algum. Por quê? Porque tu tá ali para dar aula. Exatamente. É para isso que se propõe aquele momento. A pessoa que vai dizer outra coisa, na verdade, não quer trabalhar. Aí tu pega, por exemplo, no campo, tá? Vou te dar um exemplo. Eu presto serviço para alguns clubes que são as sociedades recreativas, na área trabalhista, obviamente, na minha área, tá? Na parte trabalhista. O que acontece? Bom, daí tu pega, né... um local, né, enorme, com muita área verde, e aí os caras vão dormir embaixo das árvores lá, ou ficar no celular, ao invés de estar botando o mato do campo em dia, né, rastelando, podando, arrumando as coisas, eles passam uma tarde dormindo. Tem gente que a gente botou pra rua porque nós pegamos dormindo o dia inteiro. Tá? Outros no celular. Isso adianta? Tá, e tu não tem como estar sempre em cima. Por quê? Porque a gente tá falando de espaço de terra grande. Né? Vamos falar um SOCEP, vamos falar umas dores, vamos falar, né? Como é que tu vai fiscalizar? Então imagina no campo. Aí o caboclo entra lá para fazer a atividade dele e ele não faz. Porque não tem ninguém nem para fiscalizar lá onde ele está. E colocar câmeras de que jeito? Tipo, em nível de empresa é mais tranquilo. Agora tu pega numa grande extensão de terra, não tem também. Então tem algumas coisas que o empregador pode se proteger e a gente sabe o limite do que isso pode e o que não pode, que, né, o direito está aí para servir eles também. Para instruir os dois lados, porque há direitos e há deveres. Perfeito. De ambas as partes. Perfeito. Gente, encaminhando já para o fim do programa, como de praxe, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem, né, pro
para o nosso telespectador. Hoje, agradecer imensamente a presença, já antes de encaminhar para o fim. Acredito eu que um dos programas que mais esclareceu questões que são do dia a dia. Não há dúvidas de que todos aqueles que nos acompanham, muitos não são empresas familiares, muitos têm vínculos empregatícios, e também tem a questão da experiência de vocês. Dividir a experiência. Eu acho que inteligente também daquele que aprende, não somente com os seus erros, mas com os erros e os acertos dos outros. Então, em nome do Campo Afora, agradeço imensamente a presença de vocês e essa fala franca, trazendo um pouco da realidade do dia a dia. E aí eu já passo a vocês para essa mensagem final ao nosso telespectador, para ficar aqui registrado. Acho que é muito importante isso. E então eu vou começar pela doutora Karen Guinaud, né? Advogada, professora universitária. Karen, qual é a tua mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora? Mensagem final. A minha mensagem eu sempre reitero, né? Isso que eu sempre falo, né? E ratifico 1000 vezes, né? Sempre o empregador ele tem que ter consciência que o maior patrimônio que ele tem é o humano, porque a gente não faz nada sozinho, né? E sempre ele tem que estar atento ao campo da prevenção, porque sempre o campo da prevenção vai ser melhor do que da reparação. Hoje a gente pensar na saúde mental dos colaboradores, o que está vindo, já teve empregador que me disse, isso vai aumentar o custo. Não, vai aumentar o lucro, porque o empregado bem, o empregado gostando de onde ele está, feliz no emprego, satisfeito com a vida dele, aumenta a tua produtividade. Então, assim, sempre focar, né, no quanto é importante esse patrimônio humano dentro da atividade da gente. Perfeito, perfeito. Te agradeço imensamente a presença. Eduvar Serve. Seu Eduvar, qual é a sua mensagem final para o nosso telespectador? Bem, hoje a mensagem final é o seguinte. Vocês que são empregadores, mesmo sendo empregadores do área, mantenham as obrigações sociais, as obrigações do empregado em dia. Concordo com a doutora Karen que o maior patrimônio é o ser humano, o que presta serviço e você que emprega também. Mantenha todos os direitos do funcionário em dia, para preservar o teu patrimônio e os teus direitos. Exato. Isso é o principal do empregador. Você poder deitar de noite e dormir tranquilo num colchão bioanatômico e saber que você cumpriu com todas as obrigações e está preservando o teu patrimônio. Não contrate sem registro, não faça gambiarra dentro da propriedade, procura ter as máquinas dentro de um padrão de revisão que permite a segurança de todos. Perfeito. E agradecer mais uma vez por estar aqui. Perfeito. Então, em nome do Campo Afora, agradeço aos senhores, a ti também, Karen. É sempre uma honra poder ouvi-los. E nós damos por encerrado mais esse programa Campo Afora. Retornaremos numa próxima oportunidade, trazendo questões atinentes ao setor primário, ao agronegócio e ao campo de uma forma geral. A saúde do seu motor pode definir o sucesso do seu negócio. E para cuidar bem do seu veículo a diesel, a Oneide Diesel Center está ao seu lado. Aqui garantimos que seu veículo esteja sempre pronto para rodar, para que você não precise perder tempo e nem dinheiro. Com mais de 20 anos de experiência, oferecemos mão de obra especializada, atendimento rápido e confiável, segurança e as melhores peças do mercado. E o melhor, somos parceiro Bosch. Isso traz mais tecnologia e confiança para cada serviço. Aqui nós trabalhamos com injeção eletrônica e mecânica, diagnóstico de motores, vendas de turbinas e muito mais. E se precisar, buscamos um motor na sua propriedade, arrumamos e devolvemos prontos para rodar. Seu motor merece um melhor cuidado, e o melhor cuidado é o Oneide Diesel Center. Venha nos visitar e descubra como podemos manter seu motor sempre em movimento. Afinal, o Oneide Diesel Center é energia que movimenta. Estamos te esperando. Marque seu diagnóstico agora ou venha nos visitar. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós.
Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas.